oração dos fiéis, acho que é outra, não é a mesma? A oração dos fiéis. Eu estava à espera que viessem. Pois, mas nós lemos na sala, eu acho que já está. São três, é esta. São duas da mesma, mas ele diz que é esta. Olha ver se esta foi a corrigida. Olha se esta foi esta. Eu acho que é agora. É mesmo. É. Mas acho que. Olha, vai dar uma frase que ela vai ter. Olá, muito boa tarde para todos. Eu vos saúdo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a intercessão de São José, que está aqui à frente do altar e que é o pai de Jesus, o pai adotivo, e que por isso mesmo é que hoje é o dia do Pai, porque hoje é o dia de São José, que casou com Nossa Senhora. E por isso daqui a bocadinho vamos também dar uma pequenina homenagem e também uma grande bênção a cada pai que queira e que está aqui presente. E então estava eu a dizer que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, a intercessão de São José e também a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Olhem, nós vamos criar condições para que possamos todos celebrar da melhor maneira esta nossa Eucaristia, e uma das coisas importantes que nós somos convidados a fazer para que seja bem celebrada é pensarmos um pouquinho naquilo que não esteve bem, nas asneiras que dissemos ou que fizemos, nas coisas boas que deixámos por fazer e também nas coisas más que também fizemos. Seja conosco, seja com os outros, vamos todos pedir perdão a Jesus para que tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. E como diz o Marcelo Tiago, que está a participar na nossa celebração em direto a partir do Brasil, de São Paulo, diz ele: perdão, Senhor, se não te amamos como São José fez. Perdão, Cristo, se não ajudamos os nossos irmãos. Perdão, Senhor, quando esquecemos de ti. E pelas vezes em que isto aconteceu, mais uma vez, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, numa chama ardente, do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça, que estava a arder, e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: Vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. Continuou o Senhor: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacob. Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: Eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que sou. E prosseguiu: Assim falarás aos filhos de Israel: O que se chama Eu sou enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacob, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, assim me invocareis de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Bendize a minha alma o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendize a minha alma o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Oh,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo vieram ter com Jesus, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinheteiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinheteiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta, deitar-lhe adubo, talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano. Palavra da salvação. Ora, façam-me sentar um bocadinho. Ora bem, e hoje, como estamos no dia de São José, é o dia do Pai, esta imagem que temos aqui, São José, aquele carpinteiro, aquele senhor que casou com Nossa Senhora, onde é por isso o pai de Jesus para todos os efeitos legais, e esta imagem costuma estar, é aquela imagem que costuma estar na capela, na igreja do Casainho de Baixo. É venerada como São José Operário. São José Operário, mas que também é o marido de Nossa Senhora. Ele pode ter muitos nomes, mas de facto é o mesmo, São José. E então eu pedi que fosse transportado aqui para nós também. Porquê? Porque ele é o protetor da família. Não sei se estás a ver. São José é o protetor da família. E é um homem que, mais do que muitas palavras, é o homem que qualquer pai deveria ser, porque é alguém que não fala, mas faz. É alguém que não atira coisas para o ar, mas que pela calada, sem dar importância, é como se as coisas não tivessem a acontecer. Ele não faz só para dizer, olha, foi ele que fez. Não, ele faz. E olhem que ele teve dificuldades muito grandes, como sabem. Teve que emigrar à força para o Brasil. Isto é o Marcelo que é o culpado. Teve que emigrar para o Egito para não matarem o filho. Depois, quando ele regressou, pensava que havia, mas estava lá ainda o familiar, o Arquelau e tal. Teve que ir, já não para a terra onde ele estava, mas teve que ir para outro sítio. Olha, é uma coisa que os ucranianos sabem agora muito bem o que é que isto é. É alguém que procurou dar tudo aquilo que podia para que o seu filho tivesse tudo aquilo que devia, aquilo que teve. O respeito, o silêncio, alguém que o ensinou a trabalhar, alguém que o ensinou de facto a ser ele próprio. E então, neste dia, eu penso que nada melhor, no dia de São José, no dia 19 de março, que é hoje, do que estarmos precisamente a celebrar também o dia do Pai. E por isso eu hoje não vou fazer nenhuma homilia, mas iria fazer aqui uma pequenina oração por todos os pais. E depois
iremos fazer uma coisa que eu já fiz em Travassou, que vou fazê-la aqui, vou fazê-la em Paradela, e amanhã também quero ver se a faço em todas as missas que eu vou celebrar, que é dar uma bênção personalizada a cada pessoa que está aqui, a cada pessoa, a cada pai que está aqui. Eu daqui a pouco explico. Para já, queria de facto fazer esta oração por todos os nossos pais, para que possam ter a inspiração de São José para fazer em silêncio, para não fazer com muito barulho, para serem modelo de verdadeiro pai. Senhor, pela intercessão de São José, pai adotivo do teu filho Jesus, venho hoje pedir-te que estendas as tuas mãos divinas sobre os nossos pais, sobre todos os pais, abençoando-os. Abençoa, Senhor, o pai amigo e companheiro, o pai sempre presente, que oferece o colo e estende a mão, mas também o pai ausente, colocando em seu coração todo o teu amor. Abençoa, Senhor, o pai que hoje recebe o abraço de seus filhos e aquele que chora a sua ausência por não os poder ter, e aquele outro por não os ter agora a seu lado ou porque já partiram para os teus braços, Pai de todos os pais. Dá a todos os pais, especialmente a todos quantos não foram retribuídos no seu amor, o consolo da saudade serena, e enxuga com o teu manto as lágrimas que vertem dos seus olhos. Estende, Senhor, tuas mãos de amor sobre todos os pais. Concede-lhes os dons da paciência, compreensão, tranquilidade, ternura, justiça, fé em Deus e esperança quanto à vida e aos seus filhos. Concede-lhes amor, muito amor, para que cada filho seja para seu pai um pai, e que cada pai seja para o seu filho um filho. E aos filhos cujos pais já estão junto a ti, dá-lhes, Senhor, a fé e o entendimento, para que percebam que os pais não partiram nem foram embora. Continuam presentes, agora ainda mais presentes, embora de uma forma diferente. Estão agora junto de ti, Pai de todos os pais, a pedir a teu Filho por todos os filhos, para que possam ser mais filhos e que tenham vida, muita vida, vida em abundância. Que São José, protetor da Sagrada Família, peça a seu Filho, Jesus, por todos os filhos, e especialmente neste dia, por todos aqueles que também já são pais. São José, protetor da Sagrada Família, rogai por nós. E vamos agora fazer uma coisinha que é muito pequenina, que é muito simples, mas que penso que pode ser também muito importante para aquilo que hoje estamos a celebrar, que é o Dia do Pai. Eu irei explicar um bocadinho, até porque não é necessário, porque são coisas muito simples, aquelas que vamos fazer para quem quiser fazer. Se houver algum pai que por qualquer motivo não o queira fazer, está no seu direito, como é óbvio. Mas aquilo que eu vos proponho é assim: eu queria dar-vos aquilo que de melhor tenho. E aquilo que melhor tenho é o facto de ser padre. E o facto de ser padre faz com que eu possa fazer aquilo que vós não podeis, que é dar a bênção. Na Bíblia, dar a bênção era uma coisa muito séria. E não só na Bíblia. Estão
estão aqui pessoas mais velhas do que eu e outras que se calhar não são mais ou menos da minha idade ou um bocadinho mais novas e que se recordam que antes de as pessoas, dos filhos ou dos netos fazerem alguma coisa, tinham que pedir a bênção. Não está aqui ninguém que se lembre disto, pois não? Pois, os mais novos não se lembram. Está ali alguém que se lembra, com certeza. Eu lembro-me que quando estava lá numa barraquita, porque naquela altura eram outros tempos, quando estava lá numa barraquita onde se acendia o lume e onde se cozinhava numa panela de ferro, eu lembro-me que de facto, e onde a gente também lavava os pés, naquela altura havia lá alguma coisa daquilo que há hoje, e então, quando chegava a hora de ir embora, eu lembro-me como se fosse hoje, e já tenho... Oh parente, isto não era para dizer, que já vão 64, mas eu lembro-me como se fosse hoje, que virava-me para a minha avó, ó avó, a sua bênção. É verdade. E ela dizia, Deus te abençoe, meu filho. E era nessa altura que eu ia para a cama. Hoje, estas coisas estão um bocadinho em desuso, mas na Bíblia, dar a bênção é das coisas mais sagradas. Equivalia mais ou menos, se tivéssemos que usar assim, as comparações são sempre complicadas, mas olha, uma pessoa que recebesse a bênção, por exemplo, o Jacó, como sabe, o Abraão teve um filho chamado Isaac. Depois o Isaac teve 2 filhos, o Esaú e o Jacó. E dava-se a bênção ao mais velho, que era o Esaú. Mas era uma coisa impressionante, porque a pessoa dava a bênção, era uma espécie de herança que ia quase toda para o mais velho e não ia para o mais novo. E então a mãe, portanto, a que estava casada com Jacó, ela gostava mais do filho mais novo, que era o Jacó. E então o que é que ela fez? Fez uma coisa que não se deve fazer. Enganou o marido e disse ao filho mais novo, ao Jacó, tu vais fazer isto que eu te digo, e depois trazes aqui uma coisa que eu arranjei, para que o teu pai te dê a bênção a ti e não ao teu irmão. E foi assim. Jacó, fingiu, a Bíblia tem muitas histórias, o Jacó fingiu que era o Esaú, que era o mais velho, a tentar mudar a voz, a tentar pôr a roupa com pelos, porque ele era muito cabeludo e tal, e não sei o quê. E às páginas tantas, o Jacó, que já havia mal, o Isaac, que já havia mal, quando disse, ora chega cá, meu filho, a ver quem tu és. E ele chegou, que era o Jacó, com a roupa toda cheia para fazer, porque o Esaú, como era muito cabeludo, estão a ver a ideia, que era para ver se passava, engraçado, tu pareces-me que és o Esaú, mas tens a voz do teu irmão. Mas pronto, acabou por dar a benção. E o Jacó ficou com a benção que foi capaz de tirar desta maneira pouco correta. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que a pessoa que recebia a benção era a fortuna toda que ia quase para ele todo. O irmão, que era mais novo, aqui foi o que foi, é que ficava com alguma coisa. E então isto para dizer o quê? Para dizer que eu vou dar aos pais aqui presentes a bênção. Só que vai ser uma bênção personalizada. Uma bênção não é para todos, é para cada um em particular. E então aquilo que eu vou pedir é assim, eu vou pedir aos pais que estejam aqui e que queiram, isto não dói nada, deixar que eu falo assim, os pais que estejam aqui e que queiram, são convidados a colocar-se neste corredor. Ao chegar junto de mim, eu estarei aqui, ao chegar junto de mim, eu irei dizer mais ou menos isto. Ao chegar ao pé de mim, dizem o nome. Não é preciso dizer o nome todo. O nome porque são conhecidos, ou José António, ou José António, pode ter algum João António, ou não interessa. O nome. Não é preciso ser o nome completo. E depois de eu ouvir o nome, eu digo assim, fulano, e digo o nome, que São José te proteja
e a teu lar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E é nessa altura, quando eu fizer assim, se vocês quiserem, os pais quiserem, podem também fazer este sinal da cruz. E no fim, dizer Amém. Podem estar ligeiramente inclinados quando eu estiver a fazer a oração, que é uma oração muito simples, muito pequenina, mas que é a bênção que eu dou em nome de Deus para todos vós. Portanto, eu peço aos pais que não tenham receio e que avancem, por favor. Como é que é? Sérgio, São José te proteja e a tua família, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Rui, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. José, São José te proteja, de outra razão, até porque tem o mesmo nome, que te proteja a ti, José, e ao teu lar, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nuno, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe. Não, hoje isto é para os pais, não é para você, está bem? Não. Alexandre, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bruno, São José te proteja e a tua família, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. As pessoas podem responder amém por cada um deles. Tiago, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Américo, São José te proteja a tua família, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Rui, São José te proteja e te dê saúde, e ao teu lar, o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sérgio, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Wilson, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gabriel, São José te proteja e a tua família, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Hugo, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Manuel, São José te proteja e a tua família, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Luís Alexandre, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. João, São José te proteja e a tua família, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sérgio, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Manuel, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. João, São José te proteja e a tua família, e o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vítor, São José te proteja e a teu lar, e o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Alexandre, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fernando, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Joaquim, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. António, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Álvaro, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jorge Parente, São José te proteja e ao teu lar, e o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olhem por todos estes pais, para que saibam ser pais ao jeito de São José. Vamos pedir ao José que peça ao Filho por estes filhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação. Por estes pais que estão aqui, pelos pais que estão em casa, pelos pais que estão na casa do Pai. Oremos ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E vamos continuar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, Senhor do Pai e do Filho, pelos profetas, creio na Igreja, una Santa Católica e Apostólica, sem batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E nós agora vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, e a cada invocação, em que vamos também lembrar, obviamente, todos os nossos pais e todos os pais que estão aqui presentes e todos os pais que nos veem em direto, como neste momento está a acontecer, e a cada pedido nós vamos dizer: Salvador do mundo, salvai-nos.
Salvador do mundo, salvai-nos. Para que estes eleitos meditem em seu coração na palavra divina que lhes foi anunciada e saboreiem sempre cada vez mais, oremos ao Senhor. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que reconheçam em Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio salvar os que estavam perdidos e humildemente se confessem pecadores, oremos ao Senhor. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que sinceramente saibam rejeitar o que na sua vida desagrada a Cristo e a Ele se opõe e falem como aprenderam no Evangelho, oremos ao Senhor. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que o Espírito que penetra os corações os robusteça com a sua força e sabedoria e os ensine a conhecer e a fazer o que Deus quer, oremos ao Senhor. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que as famílias e amigos destes eleitos ponham a sua esperança em Cristo Salvador e nele encontrem a paz e a santidade, oremos ao Senhor. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que os pastores e os fiéis da Santa Igreja que se preparam para as festas pascais purifiquem o coração e pratiquem obras de caridade, oremos ao Senhor. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que no mundo inteiro os fracos encontrem força, ganhem ânimo os abatidos e voltem para Deus os que dele se afastaram, oremos ao Senhor. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos que exercem qualquer serviço ou ministério da Igreja, para que, imbuídos de caridade na compreensão da diversidade de caminhos, acolham e integrem os que chegam e aqueles que regressam depois de se terem afastado, oremos ao Senhor. Salvador do mundo, salvai-nos. E eu lembro estes pais, lembro os pais que estão em casa e que estão na casa do Pai, lembro também aqui o Manuel Alves da Costa e o Alfredo Parente, que são familiares aqui do nosso cameraman que está a filmar. Lembro também todos aqueles que estão na nossa companhia, desde o Brasil, passando pelo Reino Unido, também na Califórnia, nos Estados Unidos, também por aqueles que não dizem onde estão e, portanto, também não posso adivinhar, mas pelo menos destas proveniências no estrangeiro estão aqui conosco, e também todos aqueles que já fazem da nossa paróquia, mesmo que seja à distância, a sua paróquia virtual, por eles também, e sobretudo pelos pais que estão em casa, por aqueles que nos estão a ver também, para que o Senhor os abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que no monte da transfiguração nos mandaste escutar o vosso Filho, usai de paciência para conosco e fazei que a palavra que escutamos dê fruto abundante em nossas vidas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, está bem, por favor? Hoje, peço desculpa de interromper, hoje o ofertório não fica na nossa paróquia, é para a Cáritas, que é, como sabem, a Cruz Vermelha da Igreja, para dirigir, portanto, àquelas situações que mais necessitam.
Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais, pela penitência quaresmal, a manifestar a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizemos, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho, e dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja também que está aqui, de toda a Igreja que está na Alemanha, no Luxemburgo, no Brasil, nos Estados Unidos e também aqui em Portugal em diversas proveniências, em diversas localidades. Tornai esta Igreja mais fiel, em comunhão com o Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os pais. Lembrai-vos também, Senhor, do Manuel Alves da Costa e Alfredo Parente e daqueles que são das nossas obrigações, de todos aqueles que estão aqui cujo pai já faleceu. Acolhei-os a todos
na casa do Pai dos Pais. Tende misericórdia também de nós, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz, dai ao mundo a paz, dai ao mundo a paz, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Reparem as vezes em que a gente fala de paz, porque é um dom. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Yeah.
Eu gostava de partilhar convosco, podeis continuar um bocadinho sentados mais, aqui uma poesia do nosso amigo do Brasil, que quando participa na Eucaristia, é que sempre, quando nós estamos online, e ele tem o costume de fazer uma poesia que de alguma maneira resume o que se passou aqui na missa. E então diz ele, o Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil: os antigos ainda têm em lembrança, pedir a bênção era dos filhos papel, que as famílias tenham a esperança de viver a fé hoje em Espinhel. Quantos pais demonstraram a sua fé e abençoado tiveram o coração, que os acompanhe sempre São José e a padroeira Senhora da Assunção. Termino então esta poesia lembrando aos pais com jeitinho: participai sempre da Eucaristia e amai os vossos filhos com carinho. Isto é o que o nosso amigo Marcelo nos diz do Brasil. E eu aproveito o facto de vocês estarem sentados, vai ser rápido, para dizer que esta semana, portanto amanhã domingo, nós vamos ter as Eucaristias que é suposto ter às horas do costume, 9 aqui, 10 e um quarto em Ois, 11 e meia em Travassou. Dizer também que na quarta se leva em Travassou. Quero dizer o quê? Quero dizer que na sexta-feira nós vamos ter aqui um espaço de oração e de adoração, que são as 24 horas para o Senhor. Não vamos estar a 24 horas, nem nada que se pareça, mas os jovens da nossa catequese vão orientar esse espaço a partir das 9h30. Ouçam, 1 horita, 2 horas. Se uma pessoa não está aqui o tempo todo, pode de facto estar o tempo que achar e depois pode ir embora, não há problema. Agora, acho que era importante que nós de facto rezássemos um pouquinho e que adorássemos o Santíssimo Sacramento, que é Jesus Cristo presente na hóstia consagrada, como nós acreditamos. E então, aqui fica, será uma oração muito ao estilo dos jovens, será uma oração, portanto, com cânticos, com algum silêncio, mas também com música e também a rezar. Aqui fica o convite para quem quiser ver como é que é, e mais do que ver, para quem quiser participar. Ouçam, hoje nós somos todos muito autossuficientes e dá o que dá. É as Ucrânias do nosso tempo. E acho que há coisas que só pedindo a Deus, que só Ele nos pode dar, que é o dom da paz. Aquilo está como vós sabeis. E aquilo que acontece lá, acontece nas gasolinas, acontece na energia, acontece no arroz, acontece nos cereais e por aí fora. Eu convidava-vos a que na sexta-feira, a partir das 21h30, estivessem aqui um bocadinho connosco. Eu ao princípio não estarei, porque estarei na Borralha a confessar também outros jovens da Borralha e das equipas e das paróquias de Águeda que estão na Borralha. Nós aqui em Espinhel estamos aqui nós e, portanto, aqui fica o convite. Dizer também que 2 a 8 dias, à mesma hora de hoje, mas vai ser uma missa menos demorada, e, portanto, estava eu a dizer à mesma hora, às 6h15 estaremos aqui, e da manhã 8 será também as Eucaristias nos sítios do costume, às horas do costume. Eu sei que vocês queriam mais avisos, tenham paciência. Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestar na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ouçam, o gesto com que nós iniciamos a missa, o gesto com que eu consagro o pão, foi o mesmo gesto que eu vos dei a bênção em nome de Deus. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.